construindo uma consciência para nosso tempo. A consciência é algo que nós temos, mas nem sempre ela é usada conforme Deus planejou que ela fosse usada. Eu vou ler um texto bíblico, afinal de contas, apenas 2 versículos do texto sagrado, e parcialmente. Um está em Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz: façam isto, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 diz: o que quero dizer é que o tempo é pouco. Por estas palavras bíblicas, nós já percebemos como nós devemos usar o tempo. Diante disto, eu proponho em falar sobre construindo uma consciência para o nosso tempo. Por quê? A consciência é uma atividade sensível, intelectual, dotada de poder de análise, síntese, de representação. Quando nós falamos sobre isso, nós entendemos que nós temos capacidade para fazer ali uma síntese, uma análise do mais simples ao mais complexo. E no caso da representação, nós conseguimos formar a ideia daquilo que nós pensamos. Então aí se cria, se descobre significações, institui sentidos, elabora conceitos e juízos daquilo que nós estamos fazendo. Então, se falarmos em consciência reflexiva, nós vamos perceber a significação, a descrição e a interpretação da realidade. Se nós não tivermos sempre analisando, questionando, com essa consciência reflexiva, nós não vamos interpretar a realidade do momento que nós estamos vivendo. Nessas palavras da leitura bíblica que eu fiz logo no início, identificamos 4 aplicações dentro deste versículo de Romanos e parcialmente em 1 Coríntios. Ou seja, os textos sagrados nos adverte a compreender o tempo, despertar para a realidade, ter uma consciência da aproximação do fim e sabermos que o tempo é curto. Da mesma forma, quando nos reportamos ao livro do Apocalipse, a revelação apocalíptica, ela traz para nós uma advertência bastante realística, porque ela informa a nós, aos que leem e aos que ouvem, que o tempo se aproxima. Ou seja, o tempo que nós temos pela frente é pequeno, em vários sentidos. Por isso que o texto fala logo no início do Apocalipse: bem-aventurado, felizes aqueles que ouvem e os que leem a mensagem da palavra de Deus, e também especialmente a que está contida no livro do Apocalipse. Porque quando nós lemos, ouvimos, guardamos a mensagem, interiorizamos a mensagem e ajustamos ela em nossa conduta de acordo com os princípios revelados na Bíblia, isso traz um outro sentido de vida. E o próprio Cristo, nas suas palavras, em suas parábolas,
ele dizia que o tempo do fim se aproximava. Para nós hoje, o que nós queremos dizer? Nós precisamos construir uma consciência para este tempo, porque o nosso tempo é este agora que nós estamos vivendo. Agora ou nunca mais. Nós não teremos uma segunda chance para poder nos ingressar no reino de Deus. Este é o grande momento. E é trágico não conhecer o seu próprio tempo. Os profetas, eles geralmente traziam profecia, como o caso do profeta Sofonias, logo no capítulo 1, que ele fala ali, advertindo o povo de Israel, de Judá, que o julgamento era iminente. Deus tinha um propósito de convencer Israel, convencer Judá a se arrepender e oferecer a eles segurança, restauração. Aliás, este é o propósito de Deus em tudo que ele faz. Este é o propósito de Deus que nós temos nesta mensagem que eu iniciei. Mas os habitantes de Judá não construíram uma consciência para aquele momento que eles estavam vivendo, né? Que eles precisavam de uma mudança. Ora, quando eu não dou importância ao juízo de Deus, às advertências de Deus, sofrer aquilo que vem como consequência é merecido e inevitável, porque não valorizamos uma mensagem que nos chamou a uma mudança. E o que aconteceu lá na mensagem do profeta no passado? Eles não mudaram a conduta. Jerusalém, Judá foi invadido pelo exército babilônico e eles foram destruídos. Eles foram destruídos. Como os profetas, quando um acontecimento deste ocorria, é porque Deus permitia. Deus abria as portas para que eles acontecessem. E os profetas chamavam como dia do Senhor. O que aconteceu também com o profeta Jeremias, logo no capítulo 8, versículo 20, é em que ele traz ali uma mensagem muito interessante, porque ele fala, olha, passou a cega, passou a colheita, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou o tempo que Deus concedeu, o período que Deus concedeu, mas eles não aceitaram a mensagem da salvação e da proteção contra os seus próprios inimigos. O tempo que Jesus, esteve aqui no planeta Terra, a encarnação do Filho de Deus foi um dos momentos mais importantes de todos os acontecimentos do mundo, do cosmos. Podemos dizer que a encarnação de Cristo num ser humano vir a esse planeta para salvar a humanidade é tão importante quanto a criação do mundo. Nós não temos dúvida disso. Os sacerdotes, todos, o povo, eles não formaram uma consciência para aquele momento que eles estavam vivendo. Não reconheceram que o Criador estava entre eles, que é aquele que tudo pode fazer, que tudo tem poder para realizar. O grande El Shaddai, o Cristo estava entre eles, como está ali em João, capítulo 1, versículo 10 e 11. O que acontecia? Eles não valorizavam as Escrituras. E valorizar a Bíblia Sagrada faz a grande diferença. Aqueles magos do Oriente, eles examinaram. E eles que eram gentios
não eram judeus, entendeu o que estava acontecendo e foi visitar o Filho de Deus que havia nascido. Mas os judeus, os sacerdotes, não fizeram isso, porque eles não valorizaram as Sagradas Escrituras, eles não construíram uma consciência. O mesmo aconteceu lá no passado, no dilúvio. A mensagem que era pregada, eles não deram importância, não consideraram aquele momento que eles estavam vivendo. Como hoje, a população de hoje, as pessoas de hoje, a maioria, não estão considerando o momento que estão vivendo. Não estão formando uma consciência e não estão conseguindo ver o que está acontecendo com relação às mensagens bíblicas e o que está ocorrendo no mundo. O que aconteceu com eles, com a população antediluviana, não deram importância à mensagem. Noé entrou na arca, só perceberam a hora que veio o dilúvio e tragou a todos. Mas o que chama muito a atenção nossa não é só o fato de conhecer essa história do passado, mas o que chama a atenção nossa é que Cristo, ele disse que o mesmo ia acontecer com esta geração na vinda dele. E isso é preocupante, porque hoje nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, para as pessoas, é exatamente isso. Com relação aos fariseus, que muitos criticam, olha os fariseus, e com razão. O que aconteceu com eles? Cristo falou, vocês interpretam as mudanças climáticas e não conhecem os sinais do tempo. Ora, Cristo naquele momento, ali diante dele, ou deles, estava sendo o sinal, porque era o cumprimento de muitas profecias que apontava para o Messias. Em vários lugares da Bíblia, livro de Isaías, que falou tanto, profeta Daniel, Deus concedeu até a data, o tempo que isso ia acontecer. Então, olha só, é trágico não conhecer o seu próprio tempo, como hoje é trágico. Jesus se colocou diante de Jerusalém e lamentou. Falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês comigo, como filhos, mas vocês não quiseram. Ou seja, agora Jerusalém vai ser destruída. Jesus Cristo lamentou pela cegueira que o mundo viveu sem perceber que aquele que impediria a bandeira romana tremular em cima dos muros, eles não tiveram essa consciência, porque Cristo poderia impedir o exército romano destruir Jerusalém, mas eles não creram no Salvador do mundo, no próprio Deus que caminhava entre eles, e Cristo lamentou sobre isso. E ainda pelo amor que Cristo tem para conosco, ele procurou ainda protegê-los, informando, olha, quando vocês estiver aqui vendo o exército romano cercando esta cidade, vocês fujam. O exército romano veio, cercou a cidade, depois levantou o cerco, foi embora. Alguns que creram fugiram, não voltaram mais. O escritor do primeiro século, Flávio Joséfo, ele basicamente foi o jornalista que cobriu o cerco de Jerusalém, a guerra dos romanos contra os judeus, que destruiu o templo e matou milhares e milhares de pessoas,
no total pela fome, uma coisa e outra, se comenta aí até em 1 milhão de pessoas. Esse escritor do primeiro século, ele diz que Deus insistiu em salvar os judeus. Por quê? Durante um período antes dos anos 70, vários sinais aconteceram ali na cidade de Jerusalém, no templo. Deus insistiu com muitos sinais para que eles fugissem, saíssem de lá. Pelo menos pouparia a vida de todos eles. Segundo o historiador Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século, ele disse que um cometa apareceu durante 1 ano em cima de Jerusalém. Numa noite, uma luz muito intensa clareava todo o templo. Na época não existia sistema de iluminação. Durante sacrifícios que eles realizavam, uma vaca criou um cordeiro. Isso eram muitos sinais. Antes do nascer do sol de um determinado dia, eles viram carros cheios de homens armados, passando pelas nuvens e como se fosse cercar cidades. No dia do Pentecoste, dentro desse período, vozes falavam: saiam daqui, saiamos daqui, fogem daqui. E durante 5 anos, aliás, durante 7 anos e 5 meses, um profeta caminhou pelas ruas de Jerusalém, falando que Jerusalém ia ser destruída. Falava desgraça sobre Jerusalém. Flávio Joséfo, ele que viveu, como testemunha de tudo isso, ele disse o seguinte no seu livro História dos Hebreus. Ele disse: se quisermos considerar tudo o que eu acabei de dizer, de escrever, veremos que os homens perecem por sua própria culpa, pois Deus usa de todos os recursos possíveis para lhe manifestar sinais para salvar os homens. Percebe? Aí nós fazemos uma pergunta: como estão os habitantes da terra? Se nós olharmos para o profeta Isaías e para o Apocalipse, aliás, se nós usarmos a nossa consciência e fazer uma reflexão da Bíblia Sagrada com a história, nós sabemos como está a humanidade. Mas o profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 5, diz que, na verdade, a terra está contaminada pelos seus moradores. Por quê? Eles transgridem mandamentos, pisam as leis de Deus, os estatutos, quebram a aliança de Deus. Aliás, gente, o mundo, quando nós reportamos ao Apocalipse capítulo 17, a Bíblia fala que os habitantes da terra estão embriagados. Ou seja, embriagados com os erros, com as doutrinas espúrias. As pessoas não conseguem ver aquilo que Deus pediu. Isso é a maior parte da humanidade. Ou seja, eu diria aqui, resumindo isso daí, que o mundo gosta de ficção e mentiras. Quanto tempo se gasta na frente de uma televisão, de uma internet, de um celular, enchendo a cabeça com tantas coisas que não levam a nada? E quanto tempo se usa no estudo da Bíblia, na oração, na comunhão com Deus? Eu acredito que eu não precisaria falar mais nada.
que nós vamos ver que os seres humanos gostam de ficção e mentiras, de uma realidade que constrói o reino futuro, aonde Deus preparou para a nossa habitação, não estão formando uma consciência para isso. Por que é importante construir essa consciência para esse tempo? Primeiro, nós estamos sendo julgados. A palavra de Deus fala, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, ou seja, uma mensagem ali no Apocalipse dizia: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O apóstolo Pedro falou assim, na época dele, é ocasião de que o julgamento já comece pela casa de Deus. Ou seja, nós estamos sendo julgados. Cristo vai retornar, os que estão salvos. A Bíblia Sagrada revela que Deus iniciou o julgamento, conforme está lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, 10, em diante ali, nesses versículos próprios. A Bíblia diz que o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Os livros que foram abertos não é para informar a Deus o que ele precisa fazer. Deus sabe o que deve ser feito. Mas os livros são abertos para nos informar, para informar o mundo que nós estamos sendo julgados. E Deus irá vindicar uns para ele e outros ele vai excluir. O livro de Daniel aponta para dois julgamentos: o investigativo que nós estamos vivendo, quem vai subir com Cristo para o reino dos céus, quem vai ressuscitar na vinda de Cristo, e o outro julgamento é depois de 1000 anos, que é o executivo. Aquele é o momento final em que todos os perdidos vai enfrentar o lago de fogo, ou seja, é apenas a aplicação de um juízo que já foi realizado. E isso nos leva a ter um cuidado maior com as profecias. Naquela época, quando acontecia um fato, os profetas, eles classificavam como o dia do Senhor. Ou seja, o juízo de Deus sempre agindo na terra. Só que a Bíblia Sagrada diz que tudo o que aconteceu no passado foi para nosso aviso e nossa advertência. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ou seja, se lá foram coisas menores e foi para nosso aviso, nossa advertência, a realidade é agora. Ou seja, agora serão aplicados com muito mais rigor por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque é o ponto final. Não é um fato que acontece que eu possa me levantar, como acontecia no passado, e ainda conseguir a graça de Deus. Na vinda de Cristo não há mais essa possibilidade. Então eu digo também ainda, com esse pensamento, por que é tão importante construir uma consciência para esse tempo? Olha, Jesus retornará. E ele disse, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, ninguém queria saber, ninguém estava esperando, porque hoje se fala muito em cristianismo, mas na hora da aplicação, aonde está o cristianismo? Aonde está a fidelidade a Deus? Aí que está a diferença, ou as diferenças, né? No dilúvio aconteceu o mesmo. E foram todos destruídos. Por que é tão importante nós estamos formando essa consciência?
Eu não sei o dia, quantos dias restam para a minha vida. Jesus Cristo falou insensato: e se hoje o Pai, Deus, pedir a tua vida? O que você fará? Por isso Moisés falou: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Não era ficar contando os anos, entende? Ensina, meu Deus, ver o dia que eu estou vivendo hoje, a contar que dia que é, que momento que é da história, que momento que é da minha vida. Então eu diria como proceder durante os dias da nossa vida, das nossas vidas. Jesus fez uma recomendação que está em Lucas 12, 37 e 38. Se ele vier na segunda vigília ou na terceira vigília, bem-aventurado aqueles que estiverem esperando. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aguarde-me a qualquer momento. E Pedro, na sua mensagem no capítulo 3 da segunda epístola, versículo 11, ele disse: você, sabendo de tudo isto, que pessoa você deve ser? Como você deve viver? Você deve viver em plena confiança em Deus, piedosamente e com santidade. E em todas as cartas que Cristo enviou no livro do Apocalipse para a Ásia Menor, ele dizia: você precisa vencer. Ora, por quê? Porque nós vivemos dentro de um grande conflito. E eu sou participante na luta dentro desse conflito e sou alvo dele. Sou objeto de busca. Então eu digo para vocês, nós vivemos neste planeta em regime de urgência. Esta é a grande realidade. Porque quando Cristo foi indagado sobre o tempo, ele falou: daquele dia e hora, ninguém sabe. Espere todos os dias. Ele disse: os anjos não sabem, eu aqui, que eu estou com vocês, não estou sabendo. Ou seja, isso ia ser revelado a ele. Deus tem poder para ocultar de si mesmo. Aquele dia e hora, ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. Por isso, as profecias do passado, como o caso da profecia de Sofonias, no capítulo 2, ele dizia: antes que saia o decreto, mudem seu procedimento, venha, faça o que Deus está pedindo antes que saia o decreto. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E o Apocalipse 14, versículo 7, nos dá a entender, com absoluta certeza, que o nosso tempo é hoje. O nosso tempo é hoje, por quê? Porque o juízo de Deus já chegou. Nós temos essa oportunidade de entender isso por meio da palavra de Deus. E eu quero trazer apenas aqui agora algumas considerações para finalizar esta mensagem, que nós devemos formar uma consciência diante do mundo que nós estamos vivendo e da nossa própria vida. A Bíblia recomenda compreender o tempo, despertar para a realidade, saber que o tempo do fim se aproximou, ter uma consciência para esse tempo do fim, porque o tempo que nós temos é curto. Qual é o propósito de Deus quando Ele nos adverte a esta mudança? O propósito de Deus
é orientar como construir uma consciência para este momento. Devemos lembrar que a consciência é um atributo dado por Deus. Quando Deus, na criação do mundo, faz o homem e vai conceder-lhe a vida, ele se aproxima e sopra nas narinas do homem. Como a nossa linguagem, o nosso português, ele é pobre em poder encontrar uma palavra que classifica o que Deus está fazendo, e eu digo a todos, sem medo de errar, quando Deus soprou nas narinas do homem, ele passou para o ser humano uma carga hereditária, vindo do divino para nós. O homem viveu, a partir daí, ele recebeu um grande atributo chamado consciência, que eu digo que é o maior atributo para o ser humano, porque é a partir dela que você pode realizar aquilo que você pretende alcançar. Ele nos deu a emoção, condições de conhecer o que devemos fazer e o que não devemos fazer, amar e saber agir, porque ele transferiu a nós a própria imagem dele para dentro do nosso interior. Diante disso, vamos lembrar que a consciência ela é dotada de poder de análise, de síntese e representação. O que eu diria a vocês? A consciência ela possibilita a tomar os dados da Bíblia e os acontecimentos mundiais do passado e os que nós estamos vivendo. Tomar esses dados, esses acontecimentos, do simples ao mais complexos. Ou seja, sejam eles concretos ou abstratos, formar ideias, juízos, interpretações da realidade que nós estamos vivendo. É possível realizar isso. A profecia, ela fala, na linguagem do profeta Joel, capítulo 3, lance a foice, pois a colheita está madura. Venha, pisem com força as uvas e o lagar, porque estão cheios e os tornéis se transbordam. A Bíblia, nessa profecia de Joel, manda Deus dizendo que vai colher aqueles que são seus. Lançar a foice, colher o trigo para o celeiro divino. Mas aqueles que não ouviram a mensagem, é considerado aqui a uva que vai ser pisada no lagar. Porque o lagar está cheio, os tornéis se transbordam. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que é grande a maldade de todas as nações, das pessoas no mundo. Joel, inclusive, ele diz, multidões, multidões no vale das decisões. Nós estamos vivendo este momento, um momento histórico, único. Então eu deixo aqui uma recomendação final. A Bíblia Sagrada fala, você sabendo de tudo isto, que pessoa você deve ser? Você que me está assistindo, ouvindo, sabendo disto, como você deve viver, meu irmão e minha irmã? O que você está fazendo? Como você tem construído uma consciência para esse momento? Porque quando nós construímos uma consciência para esse momento, nós mudamos. E como mudamos? Eu mudei. A obra que o Espírito Santo fez na minha vida, ele faz na vida de qualquer um. Isso é a graça de Deus.
Então eu digo a você, como a palavra de Amós, a palavra registrada em Apocalipse 3 versículo 3, Amós 4, versículo 2, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Você que está me ouvindo, prepara-te para encontrar com Deus. A qualquer momento, nós vamos ter esse encontro visível e pessoal com Cristo. Prepara-te. E digo aqui as palavras que Cristo mandou mencionar em todas as suas cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. E eu digo para vocês, por meio da palavra que eu acabei de pronunciar durante esses minutos que estivemos juntos, o Espírito Santo falou com vocês.